E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai receber um resumo caprichado sobre o que é a logoterapia. Bom, não é fácil resumir uma teoria psicológica em poucos minutos, mas nesse vídeo aqui eu me propus a dizer para você quais são os aspectos fundamentais desta teoria psicológica. A logoterapia, ela é conhecida também como a terceira escola psicológica de Viena, sucedendo a psicanálise de Freud, a psicologia individual do Adler, e ela é também conhecida como a psicologia do sentido da vida. Foi criada pelo psiquiatra e neurologista austríaco Viktor Emil Frankl. Você pode assistir um vídeo específico sobre a vida dele aqui no nosso canal também, que viveu entre 1905 e 1997 em Viena, também na Áustria. E logo de cara, o nome da logoterapia, ele já diz muito sobre o que é essa teoria. Logoterapia vem do grego logos e significa a cura ou a terapia através do sentido, através do significado. Por isso que ela é conhecida como a psicologia do sentido da vida. E ela tem alguns diferenciais, por exemplo, em relação a outras teorias psicológicas. Viktor Frankl criou a logoterapia como uma teoria aberta. O que significa isso? Significa que ela é aberta à sua própria evolução. Então, desde lá do começo, ele previu que outros conceitos e de que outras ideias pudessem ser acrescentadas com o passar do tempo à logoterapia. Apesar dele ser o criador, ele dizia o seguinte: eu estou lançando um fundamento e depois outras pessoas vão construir sobre esse fundamento. E ele também classificava sua teoria de uma teoria aberta porque ele se recusava a rejeitar outras grandes contribuições de outras teorias psicológicas, como a psicanálise e a psicologia comportamental, por exemplo. Então ele dizia que a logoterapia tinha que ser uma teoria aberta ao diálogo com outras teorias psicológicas e não uma teoria que se fechasse às outras vertentes da psicologia. A logoterapia, em alguns lugares, vocês vão ver que ela é chamada de logoterapia e análise existencial. Por que acontece, né, essa junção de títulos? Na verdade, isso foi, segundo o próprio Viktor Frankl, uma pequena confusão que aconteceu quando a logoterapia começou a ser traduzida, porque ele mesmo criou a logoterapia como o modelo de psicoterapia e a análise existencial como se fosse todo o arcabouço teórico, né? Essa visão de ser humano, essa visão de mundo que dá base para a prática da logoterapia. Mas quando os seus escritos começaram a ser traduzidos, o termo que ele usava no alemão era Existenzanalyse. Por outro lado, existia já o Binswanger, que estava trabalhando com a Daseinanalyse. Eram ambas teorias baseadas aí numa psicologia ou numa filosofia mais existencial, com traços na fenomenologia, tinham esses pontos em comum, mas quando elas começaram a ser traduzidas para o inglês, ambas foram traduzidas como análise existencial. E aí gerou essa pequena confusão. É a análise existencial do Frankl ou do Binswanger? Porque no alemão eram palavras diferentes, mas na tradução ficou o mesmo. Então o que o Frankl fez a partir daí? Nas publicações que não são no alemão, no original, ele usa principalmente o termo logoterapia para não ter mais essa confusão. Um dos diferenciais que a logoterapia vai trazer diz respeito à sua visão de ser humano, à sua antropologia. Qual é a grande contribuição que Frankl vai dar no que diz respeito a esse olhar sobre o ser humano? Ele vai dizer que o ser humano é um ser biopsico-espiritual, então ele acrescenta essa terceira dimensão. Outro nome que é dado a essa terceira dimensão é o nome de noética. Então, espiritual ou noético significa a mesma coisa para Viktor Frankl. E não tem a ver com religiosidade necessariamente, embora o termo seja em muitos contextos associado a isso. O que seria então essa dimensão espiritual do ser humano para Viktor Frankl? É a dimensão do sentido da vida, é a dimensão da liberdade de escolha, é a dimensão dos valores da pessoa. E a religião pode estar ali? Pode, mas ela vai ser uma pequena parte
ela não é o todo da dimensão espiritual e o indivíduo pode inclusive ter essa dimensão espiritual mesmo que ele não seja religioso. Não é um pré-requisito na vertente, na visão de Viktor Frankl. Os 3 grandes conceitos principais mesmo da logoterapia, além da sua antropologia, são os seguintes: a noção de sentido para a vida, vontade de sentido e liberdade de vontade. Em alguns livros, em algumas publicações, eles vêm numa outra ordem, inclusive, mas eu gosto bastante de olhar para eles nessa ordem, porque a noção de sentido para a vida, ela é basicamente o quê? A visão de mundo que Viktor Frankl vai trazer. A ideia de que a vida sempre pode ter um significado, é um sentido potencial para todas as vidas de todas as pessoas. Então, a vida sempre pode ter um sentido, ideia central. Segunda ideia central é a noção de vontade de sentido. O ser humano tem o desejo, ele tem a vontade de encontrar um sentido para a vida. Essa é a maior força motriz da humanidade na perspectiva de Frankl, essa vontade de sentido. E em terceiro lugar, a noção de liberdade de vontade, ou seja, nessa jornada, nesse caminho em busca do sentido, o ser humano, para Viktor Frankl, é livre para fazer as suas escolhas. Mas que tipo de liberdade é essa? É uma liberdade absoluta? Esse é um outro ponto interessante, porque Frankl ele é bem claro ao especificar o que é liberdade para ele. Ele vai dizer assim, olha, liberdade não significa que a pessoa possa fazer o que ela quiser. Existem certas limitações. Por exemplo, a gente não escolhe onde a gente vai nascer, quando, quais vão ser nossos atributos físicos. Existem certas circunstâncias que limitam a nossa liberdade. Mas dentro dessas circunstâncias, o ser humano sempre é capaz de fazer escolhas. Esse é o conceito de liberdade que Viktor Frankl vai trazer. E em paralelo a esse conceito de liberdade, colado, do outro lado da moeda, Frankl traz o conceito de responsabilidade. Então ele vai dizer, o indivíduo é livre para fazer suas escolhas, mas ele é também responsável pelo resultado das mesmas. As duas coisas devem sempre andar juntas. Uma vez ele até falou o seguinte, que seria bom se nos Estados Unidos, na costa oeste, assim como na costa leste tem a Estátua da Liberdade, houvesse a Estátua da Responsabilidade, porque são 2 polos, são 2 coisas que fazem parte da existência humana e precisam sempre estar lado a lado. Se o sentido da vida sempre é possível, segundo Frankl, como se faz então para encontrar esse sentido da vida? E para ele, o indivíduo é capaz de encontrar o sentido para a vida de 3 formas, através do que ele vai chamar de valores de criação, ou seja, aquilo que a pessoa faz, aquilo que ela entrega ao mundo nos seus trabalhos, nas suas ações, nas suas atividades, através dos valores de experiência, que é aquilo que a pessoa recebe do mundo através das experiências e das relações humanas que ela vai cultivar. Então a gente tem ali a segunda forma. Então veja só, a primeira, fazendo coisas, trabalhando, estando ativo. A segunda forma, experimentando coisas, experimentando relacionamentos. São 2 maneiras de se encontrar um sentido para a vida. E a terceira forma, através dos valores de atitude, que significam a atitude que a pessoa tem quando o sofrimento bate a porta. Porque a logoterapia, ela é uma teoria que tenta trazer uma resposta para o sofrimento. E Frankl parte do princípio de que o sofrimento faz parte da vida. Não é uma escolha, não dá para fugir do sofrimento. Todos nós, segundo ele, estamos sujeitos à tríade trágica da existência humana, que é composta de dor, culpa e morte. Então todos nós passamos pela dor, seja ela física ou emocional. Todos nós sentimos culpa, afinal de contas nós erramos, não somos perfeitos, e todos nós temos que nos deparar com a morte, a nossa própria em algum momento, ou de pessoas que amamos no decorrer da nossa vida. Então não dá para fugir dessas 3 faces da tríade trágica. Já que isso vai acontecer na vida da gente, como é possível então o sentido apesar deste sofrimento? E para ele, esse sentido é possível apesar do sofrimento, justamente através dos valores de atitude. Dessa atitude que a pessoa toma diante do sofrimento, dessa capacidade que ela tem de dar e encontrar um sentido, um significado, mesmo em meio às situações mais difíceis. Esse é um dos outros pilares da logoterapia. E por fim, Frankl vai nos dizer que o lado oposto
desta vida com sentido é o indivíduo se deparando com o vazio existencial. Não que o sentimento de vazio existencial seja necessariamente uma patologia, uma doença. Ele nos diz o seguinte, segundo Frankl, o sentimento de vazio existencial só existe porque nós somos humanos. Então isso é natural aos seres humanos. O animal não é capaz de questionar o sentido da vida e se deparar com o vazio existencial. O ser humano é. Então, passar por isso não é patológico em si, mas essa condição pode ser superada como? Encontrando um sentido para a existência. E segundo ele, o vazio existencial é um dos grandes males que assola a humanidade nos dias de hoje, tendo como consequências, como decorrências, a depressão, a agressividade e a dependência química, né? Não só de drogas ilícitas, mas também de medicamentos e outras coisas. Então, esses três fatos, eles são decorrentes desse estado de vazio existencial. O indivíduo em vazio existencial torna-se também uma presa fácil do conformismo, fazer o que todos fazem, ou do totalitarismo, fazer aquilo que alguém quer que ele faça, que são ambos, né, estados existenciais contrários ao desenvolvimento da autonomia, que é uma das propostas da logoterapia. Para a gente fechar aqui esse vídeo, então, eu quero acrescentar o seguinte, que a logoterapia é uma vertente de psicoterapia e que ela tem como um diferencial um papel mais ativo do terapeuta, um papel mais responsivo. É claro que na maior parte do tempo o terapeuta está lá para ouvir, para ajudar, mas ele tem também essa liberdade de dar um feedback, de provocar a reflexão no seu consultante ligada à questão de um sentido para a existência. Esse é o carro-chefe. Mas a logoterapia pode ser usada em diferentes formas de patologias e transtornos mentais? Pode sim, certamente, assim como as outras teorias psicológicas. Ela também pode ser usada como uma base para pesquisas e estudos em psicologia, e ela tem várias pontes com outras áreas do saber, como por exemplo a educação, o desenvolvimento de pessoas, o aconselhamento, enfim, é uma teoria bem completa, com múltiplas aplicações, aberta à sua própria evolução e à relação e ao diálogo com outras teorias, e que traz na sua essência essa visão de que a vida sempre pode ter um significado. Você que chegou aqui até o final do nosso vídeo, eu quero que você me conte se você já conhecia a logoterapia e como você conheceu a logoterapia. E se você ainda não conhecia e a partir de agora tomou conhecimento de mais uma nova teoria psicológica, eu convido você a fazer a sua inscrição aqui no canal, deixar o seu like aqui nesse vídeo e aprender mais sobre essa teoria, essa forma de pensar tão impressionante e tão profunda criada por Viktor Frankl. Vejo você no próximo vídeo.